nós vamos chamar a professora Lisiane Aguiar, da Universidade Federal de Roraima, que vai nos presentear com a reflexão sobre investigação crítica para interseccionalidades epistêmicas e resistências metodológicas contra-hegemônicas, cooperação científica internacional na Amazônia entre territorialidades e diversidades socioambientais. Eu tenho uma alegria muito grande, pessoal, assim, de estar apresentando a professora Lisiane, que foi minha orientadora no TCC, na graduação, foi minha orientadora também no mestrado. Uma alegria muito grande estar aqui agora podendo, de alguma forma, apresentar esse trabalho que a Lisiane vai nos presentear aqui agora. Lise, um beijo, a palavra é sua. Bem-vinda, Lise. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, até porque contar um pouco de uma experiência que eu tive ontem de noite, 3 da manhã, eu saí de Roraima e cheguei hoje, era meio-dia, aqui no Rio Grande do Sul, e eu saí de lá uma chuva torrencial, assim, tudo inundando, e cheguei aqui com um ciclone, então, muita turbulência, e a gente vai vendo que esses Brasis tão distintos entre norte e sul, aos poucos vão se conectando, e é por isso que nesse tema eu falo, por exemplo, dessa questão da Amazônia entre a territorialidade e a diversidade socioambiental, porque eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, fiz Unicinos, Padre Pedro, que está acompanhando aqui, me deu aula no mestrado, Raul Fuentes, eu já participei lá na ALAIC, apresentando o trabalho e prestigiando a fala, que é tão bom sempre escutar, e me sinto um pouco filha aqui da Unicinos e adotada pelo EFEND, pela Nise e pela Giane, porque eu comecei como bolsista de iniciação científica a participar, e eu sinto isso assim um privilégio pelo incentivo, né? Então, eu acho incrível assim esse incentivo de problematizar questões metodológicas desde a graduação, e hoje em dia eu dou aula lá na Universidade Federal de Roraima exatamente de crítica de mídia. Dei já, ministrei há algum tempo, mas principalmente agora no mestrado, seminário de pesquisa e metodologia de pesquisa para graduação. Então, esses são temas de interesse, e eu sinto muito também pela minha orientadora, Anísia, que acompanhou muito da minha vida acadêmica, compartilhando todas as informações sobre metodologia e, principalmente, problematizando de forma crítica. Como é que a gente pode olhar para essas metodologias e não somente aplicar, ou muitas vezes a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, ou no mestrado, ou no doutorado, e a gente sente aquela necessidade de escrever um capítulo metodológico, e quando chega nessa parte eu vejo o desespero dos alunos, assim, do tipo, e agora? Metodologia, que coisa mais horrível. Como é que pode ter alguém interessado em estudar metodologia? Mas a metodologia que eu venho problematizando, principalmente com a Anísia, desde lá do mestrado, principalmente para a gente pensar uma reversão desse O dos meta, então não só uma meta para se atingir um caminho, mas a gente pode pensar esse caminho da experiência. Então, tudo aquilo que ensinaram, o pesquisador ele tem que separar do objeto, a gente tem que buscar a representatividade, e a filosofia da diferença ela vai entrar de uma maneira muito intensa, através da crítica, para problematizar tudo isso. Então, eu lembro que eu comecei muito, assim, na graduação, a ler o Foucault, e o Foucault falava muito, por exemplo, essa questão do que é a crítica, né? Ele tem esse texto que me impactou muito, porque quando eu ia ministrar a disciplina para os alunos aí da Universidade Federal de Roraima, crítica de mídia, né? O que é a crítica? Como é que a gente faz uma crítica, né? Que não é apontar os defeitos, mas é a gente problematizar. Mas como é que a gente faz uma problematização? Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente está aqui na Matrix seguindo as normas, seguindo as regras, e buscar esse pensamento revolucionário e ético, pensar essa ética, essa estética, essa política, é algo que muitas vezes não é ensinado. Então, esse seminário aqui do Colóquio Internacional de Investigação Crítica em Comunicação, eu tenho a oportunidade de estar participando há alguns anos, e agora eu estou aqui gravidíssima, eu estou sentindo a energia, assim, tipo, falando por dois. E eu sinto, por exemplo, a minha evolução para entender conceitos que antes eu queria falar, mas eu também não tinha entendido. E quando eu falo, por exemplo, dessa questão
da interseccionalidade aqui no título, né, investigação crítica para interseccionalidade epistêmica, vem muito dessa minha experiência de me desterritorializar, por exemplo, de ter feito intercâmbio para outros lugares, como Uruguai, para Barcelona, para Sevilha, feito esse caminho, mas eu nunca tinha estado no norte. E quando eu cheguei lá em 2018, eu comecei a me deparar com coisas assim tão reais que muitas vezes eu tinha lido, que eu tinha pensado. Por exemplo, eu pensei muito essa questão do colonialismo, do nacionalismo, do racismo, do sexismo. Tem tantas coisas que estão atravessando a experiência da vida cotidiana e na academia. Então, são temas que a gente fica discutindo e a gente está... Eu vejo no trabalho de conclusão dos alunos assim, que estão lá, questões de garimpo, questões, por exemplo, de violência, questões migratórias, que em 2018 teve um boom, porque a gente está bem na fronteira com a Venezuela. Então, toda essa interseccionalidade epistêmica que a gente vai vendo de situações práticas no nosso cotidiano, coisas que a gente está em sala de aula problematizando porque a pessoa está vivendo isso. Então, eu tenho muitos alunos que são indígenas, muitos que são venezuelanos, muitos que são da comunidade LGBTI, que enfrentam vários problemas, por exemplo, travestis, a gente vê ainda nos jornais não respeitando essa questão a travesti, escrevendo o. Então, são tantos detalhes, são tantas coisas que atravessam essa vida no norte, e junto com tudo isso, como é que é essa experiência, né? O Jorge La Rosa é um autor que eu gosto demais, porque eu fiz a disciplina com ele sobre experiência, quando eu fui fazer o doutorado sanduíche, e ele fala assim, a experiência, abre aspas, é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que passa, não o que acontece ou o que toca simplesmente, né? Tem que fazer um sentido. E é esse sentido, por exemplo, que o Foucault ele vai recuperar, que o sentido está muito mais no campo da ética do que do campo da moral. Então, quando a gente pensa assim, o que é a crítica é quando o sujeito revolucionário, quando o sujeito entende o seu lugar micropolítico nessa engenhoca toda chamada vida, que a gente chega aqui e a gente vai reproduzindo papéis, a gente vai fazendo uma série de conexões, muito por contratos, por normalidades, normatizações que vão passando para a gente, e a gente olha para tudo isso e começa a questionar, mas será que eu realmente quero fazer isso? Mas será esse questionar, essa questão de olhar para o mundo e pensar outros mundos possíveis, é um ponto muito forte para a gente olhar de forma crítica para as coisas que estão acontecendo. E isso, por exemplo, para contextualizar um pouquinho, por isso que eu coloquei todas essas informações aí no slide para vocês, para quem não conhece muito bem, que está em outros países, Roraima ele está bem na fronteira ali com a Venezuela, como vocês podem ver no mapa, bem na fronteira com a Guiana, mas a gente também faz fronteira com outros estados do Brasil, como vocês podem visualizar. E então, o que esse estado tão novo, que territorialidade ele apresenta? Porque em 2018, quando eu fui para lá, a gente escreveu uma proposta de um programa de pós-graduação em comunicação, e em 2019 ele foi aprovado, então a gente começou a operar com a primeira turma de pós-graduação, e nela a gente tem uma área de concentração que é comunicação, territorialidades e saberes amazônicos. Então, essa palavra territorialidade, saberes amazônicos, ela vem muito porque assim, a Universidade Federal ela está localizada num ambiente político-cultural marcado pela fronteira, né? Com o efeito Boa Vista, que é a capital, né? E a própria Universidade Federal de Roraima está localizada na faixa de fronteira norte do Brasil, que faz fronteira com o Amazonas, com o Pará, com a Guiana, com a Venezuela. A UFRR também conta com o Instituto Insiquirã, de formação indígena, responsável por um dos projetos mais inovadores de formação no país, né, que é a formação intercultural para professores e gestores indígenas. E, além disso, a gente tem, por exemplo, essa questão da língua, que muitas vezes as pessoas pensam, língua inglesa, espanhol, então... Não, a gente ainda tem pelo menos 14 línguas indígenas faladas no estado, né?
Então, quando a gente vê esse contexto tão rico do Norte, como é que a gente pode pensar de forma crítica e problematizar também as metodologias de pesquisa? Como é que a gente pode olhar para o jeito que se faz pesquisa? E a Débora Diniz, outro dia, ela estava contando que ela estava fazendo etnografia e ela chegou para fazer as perguntas e perguntou: você já sofreu violência? E daí as mulheres respondiam: não. Daí ela mudou a forma de perguntar e disse: alguma pessoa já mexeu contigo? Alguém já tocou no teu corpo? E mudou a linguagem, mudou o jeito de falar. E essas mulheres relataram: sim, a gente já foi mexida, a gente já foi tocada. Então, muitas vezes, essa linguagem que a gente vai aprendendo dentro da academia, que a gente vai tomando todo esse cuidado crítico para sair do senso comum, mas muitas vezes, quando a gente está fazendo pesquisa com comunidades indígenas, quando a gente está fazendo pesquisa com pessoas migrantes que estão lá dentro dos abrigos, que estão refugiadas, como é que a gente aborda, como é que a gente faz, como é que a gente pensa essa questão ética e para a Judith Butler, que vai fazer toda uma recuperação, por exemplo, da obra do Foucault, do que é a crítica, ela vai dizer: a crítica, ela é a ética sendo ativada, a ética sendo posta em prática. Porque quando a gente para de somente seguir as normas e os significados que são dados, e a gente começa a passar os sentidos, né? O Deleuze vai buscar muito essa questão da lógica dos sentidos. Então, seria quase que sentido conectado muito com a gente problematizando as coisas a partir da nossa ética, da nossa micropolítica, e o significado muito no campo da moral, algo dado, algo pronto, que muitas vezes a gente aplica, muitas vezes a gente segue. E revertendo todo esse conhecimento da crítica para a metodologia, é interessantíssimo quando a gente vê, por exemplo, os alunos, quando vão escrever sobre metodologia de pesquisa, relatando as experiências. Por que ele está fazendo essa pesquisa? Por que ele está relatando e contextualizando? Então, na crítica, para a gente pensar uma metodologia crítica, a contextualização teórica, metodológica, que não é só com uso pronto de autores. A gente vê muito, por exemplo, o desespero assim dos alunos quando estão fazendo os trabalhos de conclusão. Meu método é análise de discurso, meu método é análise de conteúdo, e cita Bardin, e muitas vezes bota o Bardin, né, porque a gente ainda está numa sociedade tão patriarcal que confunde, pensa que é o, mas é a Laurence Bardin, e daí a gente vê que ela escreveu esse livro nos anos 70, e muitas pessoas estão citando porque jogam no Google lá, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu analiso um conteúdo? A gente que é muitas vezes da área da comunicação, busca muito o discurso, ainda mais nesse momento político que a gente está catastrófico vivenciando, que a gente busca muito. Foi dito, está gravado, vamos analisar esse discurso, vamos ver como é que a gente faz, então, metodologicamente isso. Mas, para dar conta disso tudo, a gente precisa avançar muito, por exemplo, nessa questão da micropolítica, e aí é que entra uma coisa muito interessante, que a Silvia Rivera Cusicanqui, ela tem O Mundo Quiche é Possível, e esse quiche é o mesclado, é essa interseccionalidade, é essa mistura, é tudo isso que está, por exemplo, de forma rizomática, sendo contextualizado e problematizado. E daí a Silvia Rivera conta no livro O Mundo Quiche é Possível, a gente pode pensar e imaginar outros mundos possíveis. Ela vai contar a história que em 2009 ela encontra a Sueli Ronick, e nesse encontro com a Sueli Ronick, que foi uma professora da área da psicologia aqui no Brasil, que durante a ditadura teve que ir para a França. Lá ela conhece o Deleuze, o Guattari, essa galera da filosofia dos movimentos estudantis, e ela escreve Micropolítica, Cartografias do Desejo. E o que é a micropolítica? É como a gente reproduz ou não os modos de subjetivação dominante. Então, muitas vezes, as coisas que são ditas, que são passadas, a gente pode, sim, olhar a partir das experiências, muitas vezes experiências campesinas, indígenas, de saberes amazônicos, e questionar tudo isso. Do mesmo jeito que a gente chega para fazer uma pergunta e a gente vai com esse repertório acadêmico e a pessoa que está sendo entrevistada nem está entendendo aquilo que está sendo passado, que a gente tem que traduzir, que a gente tem que buscar essa conectividade, né? O Efêmio
defende já trabalhava isso há muitos e muitos anos com essa questão da transmetodologia, que eu sou a sacerdotisa no sentido de ter encontrado dentro do campo da comunicação uma questão tão interessante que é, por exemplo, a gente olha para a transmetodologia e ela dá essas pistas práticas de pensar o senso comum, não como algo que a gente não pode estar problematizando, mas como algo que a gente pode estar conciliando, que a gente pode estar pensando. Essa questão heurística que muitas vezes do pensamento que é ético, que está micropolítico, questionando coisas que são dadas e que faz surgir novo, que faz surgir coisas que ainda não são dadas, que ainda não são prontas. Então, quando a gente pensa agora, conectando esse título da minha pesquisa com um projeto que a gente vem desenvolvendo, que eu estou coordenando, que é do Amazônia Legal, então é uma cooperação internacional. Como é que, de forma internacional, a gente consegue utilizar uma linguagem, que é uma linguagem de problematizar, que não está dada, que não está pronta, então é muito mais difícil, porque se ela não está dada, se ela não está pronta, como é que a gente explica e contextualiza aquilo que vem da vivência, que daqui um pouco está lá no meio da Amazônia, que está lá no meio sendo ainda processada e que muitos ainda não têm contato, né? Então, o que eu queria contextualizar? O que a gente tem de questões relevantes, né, que a gente possa pensar que impactam a economia e a sociedade roraimense, né? Então, conflitos socioambientais decorrentes da exploração mineral em terras indígenas, implementação de grandes projetos de desenvolvimento, como, por exemplo, hidrelétricas, linhas de transmissão de energia, que agora é um grande debate, e hoje eu estou aqui no LabTix apresentando sem medo que a internet vai cair, porque das outras vezes a minha internet às vezes caía, faltava luz, até hoje a gente tem o problema em Roraima, que é tudo gerado a gasolina, né? Então acaba a gasolina, acaba a luz, então muitas vezes a gente cai tudo e fica sem comunicação. Expansão do monocultivo e do desmatamento, grandes fluxos de mobilidade humana, dentre elas a recente migração de cidadãos venezuelanos e as problemáticas transnacionais de segurança nacional, e questões de interesse amazônico internacional, né, que precisam ser pesquisadas, analisadas, inseridas no debate nacional e internacional dentro das universidades. Então, a gente pegou, junto com o nosso programa de pós-graduação em comunicação, uma parceria com um programa de antropologia, com um programa de letras, com um programa de sociedade de fronteiras, e a gente pegou e escreveu essa proposta de forma colaborativa. De que forma a gente pode unir esses saberes, que muitas vezes a gente está problematizando muito no campo da comunicação, mas que a Sociedade de Fronteiras, que é esse mestrado que a gente tem lá, problematiza muito sobre questões migratórias, junto com a Letras, que pensa muito essa questão da cooficialização das línguas indígenas. Então, por exemplo, a gente tem o Apixana e o Macuxi, que são línguas cooficializadas, tem uma lei para isso, mas é uma lei que só existe no papel. Ela não é aplicada, a gente chega nos hospitais, chega na cidade, não tem placas com essa tradução, não tem pessoas atendendo no hospital que possam falar com as comunidades indígenas que chegam para ser atendidas. Então, a gente vê essa desigualdade entre a moral, o significado, que diz que tem uma lei, mas na prática, quando a gente está inserido, quando a gente está lá no contexto e está lá vivenciando essa experiência de estar em Roraima, a gente não vai encontrando essas coisas todas que muitas vezes são dadas. Então, a gente uniu esses 5 programas lá na universidade, que só tem mestrado, e a gente está propondo, então, um doutorado. Então, a gente está nesse momento, a gente teve a troca, né, que ia ser agora em abril, agora passou para agosto, que a gente está escrevendo uma proposta de doutorado que busque essa interseccionalidade e que busque essa diversidade entre essas questões todas socioambientais, mas também das territorialidades, né? Então, o objetivo principal desse projeto, e eu quero compartilhar com vocês, é a ampliação da divulgação científico-acadêmica na Amazônia Legal, o fortalecimento dos programas de pós-graduação em uma perspectiva interdisciplinar, uma vez que pensar as questões amazônicas requer articulação e o diálogo de diferentes áreas do conhecimento. E depois a gente quer desenvolver pesquisas sobre fronteira e sociodiversidade na região amazônica, estudar os processos sociais e simbólicos que ocorrem na Amazônia e que marcam o cotidiano da vida social das populações regionais e fronteiriças,
difundir no âmbito institucional e nas sociedades regionais, nacional, internacional, alternativas, né, que contribuam para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e a preservação ambiental. Então, uma das problemáticas que a gente traz forte é a questão do garimpo. Vocês devem ter acompanhado cadê os Yanomamis, não é só pelo desaparecimento, que depois a gente sabe que eles têm essa questão de queimar e ir para outro local, mas toda a violência sexual dos garimpeiros contra as meninas indígenas, contra todo esse desmatamento, né, que nunca foi tão intenso. 2021 foi um dos anos assim que o desmatamento na Amazônia alcançou os números máximos, e a gente está num momento que, politicamente, a gente está vendo tudo isso, e cadê a discussão? Cadê a problematização crítica sobre tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil? Então, contribuir, né, na formação de recursos humanos altamente qualificados, para que os mesmos possam atuar e contribuir de forma científica, socialmente, para o desenvolvimento da região amazônica. E isso é muito forte, porque assim, a gente tem no curso de comunicação muitos alunos indígenas que são comunicadores, e a gente só consegue muitas vezes saber informações, por exemplo, de invasão, de garimpeiros. A gente consegue saber essas informações não através dos jornais de Boa Vista, mas sim através do uso da câmera de modo informal pelos povos originários que estão lá inseridos, que estão lá vendo esse desmatamento de perto e que estão filmando tudo isso e que estão buscando essas provas. Então, a gente também, junto com o Insiquirã, que está fazendo toda essa questão da formação indígena, a gente também quer proporcionar um doutorado onde as pessoas possam estar inseridas, questionando esse modo de se fazer reportagem, de se fazer pesquisa. Que linguagem é essa que possa ligar esses universos que muitas vezes ficam separados nesse meio acadêmico pela questão até da própria linguagem. E depois desenvolver, né, esse fortalecimento das linhas de pesquisa entre esses programas. Então, cada vez mais acabar com esses muros que separam a comunicação ou antropologia, e a gente possa, assim, na comunicação estar fazendo etnografia, mas buscando, por exemplo, elementos que possam... Até a gente teve o seminário de experiências metodológicas em comunicação no final do ano passado, que me impactou muito, e eu assisti todas as mesas e gostei demais. Está no YouTube, quem quiser olhar. E lá, nesse seminário, teve a fala da Maria Alva, que é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela fala dessa escrita comunicacional. O que é essa escrita? É esse pensamento crítico, micropolítico, ético e estético, porque daí a gente vai ver na própria escrita como é que daqui a um pouco eu posso estar inserindo a minha experiência e as vivências que eu venho trazendo, né? Então, a gente vê principalmente os alunos indígenas que chegam em Roraima, de sair da comunidade, a dificuldade, muitas vezes, que é esse entrosamento até pela questão da língua, pela escrita, a dificuldade de fazer um curso de jornalismo, porque, muitas vezes, escrever como o jornalismo lídio, que é como onde, porque não faz muito sentido, porque tem uma outra cosmologia, tem uma outra perspectiva de mundo. E a última questão que a gente está problematizando muito nesse projeto da Amazônia Legal é impulsionar o desenvolvimento da Amazônia Legal para a publicação dos resultados em revistas, né, de grande relevância, nacionais, internacionais, e essa confecção de materiais didáticos que possam estar problematizando, botando tudo isso que a gente está pensando de forma teórica, revertendo tudo isso para algo mais palpável, algo na prática. E daí as metas que a gente tem é consolidar e fortalecer como um espaço acadêmico, científico, regional e internacional a reflexão sobre a diversidade ambiental, linguística e sociocultural, desenvolver esse doutorado em conjunto com esses 5 programas, né, que estão inseridos, e a gente tem uma proposta que é cada vez mais pensar a fronteira, a territorialidade, a diversidade socioambiental na Amazônia com 2 linhas, que é interculturalidade, territórios e conflitos socioambientais, e a outra que é territorialidades, educomunicação e saberes tradicionais, deslocamento das populações e a questão da sustentabilidade também, que a gente está tentando integrar nessa interseccionalidade.
E daí, para isso, pessoal, uma questão que a gente vem fazendo muito, por exemplo, que a gente vem desenvolvendo vários seminários e a gente está tentando cada vez mais descolonizar as metodologias, como fala a Linda Tuhiwai, que é essa professora da Nova Zelândia, que ela vai problematizar muito, por exemplo, que pesquisa é uma palavra suja, muitas vezes, para os próprios indígenas, no sentido de serem tão investigados, pesquisados, e como é que daqui um pouco as pesquisas poderiam ganhar uma outra visão quando a gente parte das suas próprias micropolíticas, das suas próprias visões, das suas próprias experiências, né? Então, essa palavra experiência, ela conecta muito com a palavra crítica. Como é que a gente pode fazer uma crítica se muitas vezes a gente não tem essa experiência de problematizar, essa vivência que é tão importante? E, para finalizar, a gente está nesse momento, né, trabalhando com a formação. Então, como é que a gente bota tudo isso na prática? Não só através de seminários, mas a gente está fazendo vários laboratórios, a gente está, por exemplo, visitando as comunidades. É bem interessante que, por exemplo, lá agora em Boa Vista, a gente tem um abrigo dos Huaral, né? Então, são indígenas venezuelanos que não falam espanhol, e eles estão num abrigo e dorme na rede, e as pessoas chegam lá das ONGs e querem colocar camas, e eles não estão habituados a dormir nas camas, eles querem dormir nas redes, eles não querem mudar isso que eles estão acostumados, eles são povos que estão totalmente em deslocamento. Então, o Huaral é canoa, né? Então eles estavam no rio Orinoco, onde eles iam seguindo todo um deslocamento de acordo com a chuva, de acordo com o ambiente socioambiental ia mudando, eles também, eles iam mudando a sua territorialidade, no sentido de não ficar também só num território, num único lugar, e iam buscando outras formas de subsistência. Então, a gente está agregando toda essa diversidade de unir antropologia, letras, comunicação, sociedade de fronteiras, que é bem interdisciplinar, e por isso que eu queria trazer esse projeto onde a gente está unindo todo esse pensamento crítico, micropolítico, que a gente vem estudando, não só através da teoria, mas a que a gente está tentando botar na prática, ao elaborar essa proposta, então, de doutorado, que em agosto a gente vai submeter, então, e vamos ver o que vai acontecer aí, se a gente vai ser contemplado com todas essas perspectivas aí problematizadoras. É isso, pessoal. Muito obrigado, Lise. Sempre uma alegria te escutar. Temos muitos comentários elogiosos assim, no nosso chat. E estamos já... Essa dança do tempo é engraçada, que a gente tem horas que a gente tem um tempo um pouco maior, horas um tempo um pouco mais reduzido. Estamos agora na segunda situação de um tempo um pouco mais reduzido. Então, de forma um pouco mais rápida, vou passar aqui para a professora Anísia, que já se inscreveu para fazer uma pergunta, um comentário. Prof. Obrigada. E, óbvio, Lise, não poderia deixar de comentar a tua fala. E é a primeira vez que eu ouço assim tão claramente tu falar de uma metodologia crítica. E me parece que aí tem uma potencialidade bastante grande para contribuir com os estudos de metodologia na comunicação. Me pareceu que seja uma metodologia crítica que está em correlação com a ética, ou esse tensionamento entre a ética e a moral pela questão dos sentidos, né? E também me parece, estou tentando fazer uma síntese para entender melhor, que a interseccionalidade ocupa um papel importante desse ponto de vista, um termo que é feminista, mas que eu acho que não se aplica só a estudos de mulheres e de gênero. Eu acho que pode se aplicar a todas as questões que a gente estuda, como tu falou. E também tem a questão da micropolítica, das micropolíticas. Então, me parece que isso que tu chama de metodologia crítica é também uma metodologia micropolítica. E aí eu queria te ouvir sobre como examinar e problematizar as micropolíticas latino-americanas numa pesquisa em comunicação.
né? Que eu acho que é um pouco do que você está fazendo lá. Legal, Nízia, obrigada. Pois então, até essa resposta, incentivo quem ainda não leu possa ler, tem Micropolíticas Andinas, lá no livro da Silvia Rivera Cusicanqui, né, que ela vai propor exatamente como é que a gente pode pensar a micropolítica na América Latina. Porque se a gente está trabalhando num projeto que é internacional, né, a gente ganhou esse projeto, ele foi aprovado em 2020 lá na Universidade Federal, então o que aconteceu? Eu da comunicação, uma pessoa lá da letras, cada um representante desses programas de pós-graduação que só tem mestrado, a gente queria concorrer a esse projeto do Amazônia Legal. E para concorrer a esse projeto do Amazônia Legal, um dos requisitos e critérios era colocar junto essa questão internacional. Então, a gente só teve o projeto aprovado porque tinha essa palavra. E daí a gente começou a falar com pesquisadores de vários lugares que estariam interessados em participar, mas como é que a gente vai propor esse doutorado e pensar esses saberes amazônicos muitas vezes com pesquisadores que nem estão vivenciando, que nem estão engajados, que não sabem dessas micropolíticas, porque é isso que a Rivera vai falar, né? Essa questão da gente propor o mundo quiche, a gente tem que viver um pouco esse mundo quiche, senão a gente vai fazer só uma teorização, uma abstração teórica, a gente não vai conseguir pegar esses elementos. Então, para pôr isso de forma prática, a gente tem que trazer a palavra experiência, né? Então essa vivência, ela é importantíssima, então é quase que no trabalho metodológico a gente ter lá o trabalho de campo, a gente ter, por exemplo, não só o capítulo teórico, mas o Effendi, a Giane, vocês aqui do Processo Com já vem problematizando já há muitos anos, mas é legal a gente ler também, por exemplo, a Silvia Rivera lá escrevendo como pôr em prática essa micropolítica andina, que é exatamente a gente conectar a teoria com a prática, e não existe separação, elas estão totalmente conectadas. Então, a gente tem que buscar falar em primeira pessoa, a gente tem que buscar elementos que muitas vezes a gente na academia, não, o pesquisador ele tem que chegar lá e perguntar para a pessoa, você já sofreu violência sexual? E a pessoa vai dizer, não. Porque aquilo ali não é a linguagem, não é a terminologia. Então, será que a gente está validando realmente uma mescla? A gente está validando, por exemplo, esse saber que daqui um pouco não fala a mesma linguagem? Daí a gente começou a se deparar com, por exemplo, os pesquisadores querendo lá na parte da metodologia, na parte internacional, porque daí a gente foi fechando convênios, né? A gente fechou esse primeiro projeto do Amazônia Legal e daí a gente começou a falar com universidades dos Estados Unidos, começou a falar com outras, principalmente com essa questão da fronteira, Guiana, né? Inglês, Venezuela e espanhol, e a gente começou a ver uma resistência muito grande em aplicar métodos que já estão super normatizados, assim, e a gente começou a questionar muito isso. Como é que daqui um pouco a gente só vai reproduzir? E aí é que a coisa ficou bem interessante, porque daí a gente começou a ver a experiência desses pesquisadores que estão lá engajados no dia a dia, que estão lá, por exemplo, tendo esse debate, enfrentando, por exemplo, garimpeiros, ou conversando, por exemplo, com os comunicadores indígenas, e olhando para toda essa articulação através da experiência. Então, respondendo muito através do que a Silvia vai trazer no Micropolíticas Andinas, a micropolítica é quando eu, sujeito, eu ganho uma possibilidade de questionar, eu ganho uma autonomia. Eu fico, por exemplo, muito perto do que os matelares vão falar do sujeito revolucionário, né? Por exemplo, esse sujeito que questiona, esse sujeito que desperta. Porque muitas vezes a gente está meio que adormecido, né? Então, por exemplo, esse momento político que a gente está vivendo é algo que mexe muito comigo, porque a gente está vendo, por exemplo, várias questões, terraplanismo, não, vacina, para que fazer vacina? Tipo, a gente vê tantas fake news, tantas coisas sendo reproduzidas, né? Se a gente não ativar o sujeito revolucionário, a gente vai concordando com tudo isso e só vai reproduzindo as mesmas falas. Realmente, não precisa fazer vacina, desmatamento na Amazônia não existe. Essa questão dos garimpeiros, eu lembro que eu falei com algumas pessoas lá em Roraima, e a gente não pode falar mais sobre isso, porque a Polícia Federal ela fez uma coletiva agora, no dia 6 de maio, que ela chamou todos os jornalistas,
E ela disse que não, que isso aí eles averiguaram e essa questão não tem provas do estupro, não tem provas da criança ter sido jogada no rio. Então, que os meios de comunicação parassem com isso de ficar questionando cadê os Yanomamis, cadê não sei o que mais, que isso era uma coisa muito natural da cultura deles, de queimar e ir para outro lugar, e que a mídia estava tentando fazer todo um aporte que não era verdadeiro com o que a investigação da Polícia Federal trouxe. E daí a gente começa a olhar para tudo isso, se a minha micropolítica, daí, por exemplo, se eu olho para tudo isso e eu simplesmente concordo, ou eu tenho, por exemplo, um senso crítico de buscar contextos, de buscar, por exemplo, outras experiências, que é daqui um pouco visitar o local, falar com as pessoas, não só por esse depoimento da polícia. Então, a micropolítica, que eu acho que a Sílvia faz toda essa leitura da obra da Cartografia Micropolíticas do Desejo, e ela vai resumir assim, ó, a gente reproduz ou não esses modos de subjetivação dominante? A gente aceita tudo isso que está sendo dito ou a gente critica? A gente vai para as ruas, a gente diz, não, para aí, isso não está certo. E isso é muito libertador. Eu acho que isso, por exemplo, com os alunos, assim, que a gente vai trabalhando metodologia, cria metodologia. Mas como que eu vou criar metodologia depois a banca não vai me aprovar? Como é que eu vou criar metodologia de pesquisa? E é contextualizar, é descrever, é falar o passo a passo. Então, por exemplo, a gente brinca muito há anos, né? O caminante não hay camino, se hace el camino al andar. Então, a gente fica assim, a gente está tão acostumado a meio que seguir guias, mapas, mas ir se orientando com aquilo que está sendo dado, com aquilo que está sendo passado, mas a gente vê, por exemplo, eu vejo alunos, por exemplo, fazendo TCC, escrevendo um manual de linguagem para a comunidade LGBTI que não existia em Roraima. E daí a gente vê, por exemplo, vários jornais escrevendo atrocidades aí, e daí essa pessoa despertando e dizendo, não, eu vou propor esse documento, eu vou propor, por exemplo, alguma coisa para a minha comunidade. Então, quando a gente pensa em micropolítica, e por isso essa micropolítica, mas ela pode ser entendida como ética, eu leio, por exemplo, toda vez meio que micropolítica com ética, porque como é que a gente busca esse despertar de olhar para coisas que estão lá e reverter? Isso é muito óbvio, por exemplo, assim, lá em Boa Vista tem o Monumento do Garimpeiro. Está bem no centro cívico da cidade. Daí, durante a pandemia, alguns jovens foram lá e botaram ele, é uma fonte, né? Ele está segurando a peneira e caiu uma água, eles foram lá colocar uma tinta vermelha. Esteticamente, escreveram várias coisas, fora Bolsonaro, fora garimpo, e foi bem naquele movimento que a gente viu tirar os monumentos, que muitas vezes a gente vê que o monumento está lá esteticamente, mas a gente não questiona, né? Aquele homem no cavalo, vai para a Espanha, 1000 soldados lá, 1000 pessoas lá andando a cavalo da guerra e tudo mais, mas quem é aquele cara que está lá? Por que aquilo que imageticamente está passando pela nossa percepção e pelo nosso cotidiano, e a gente vai lá e daqui um pouco derruba isso? Por que daqui um pouco a gente não quer mais ver esteticamente isso? Porque micropolítica, a nossa ética, vai questionar. Será que eu quero no centro da cidade um monumento que faz alusão ao garimpo? Que faz alusão, por exemplo, ao desmatamento? E daí colocar a tinta vermelha lá mexe, impacta com a gente. Por isso que a arte, essa experiência estética que a gente fala tanto, a arte mexe tanto, os artistas mexem tanto com a gente, né? Então, nesse sentido. Lise, parabéns. Nada. Saudade. Exposição, né? Interessante. Eu queria fazer um comentário rapidinho, Luan, não quero correr, não. À margem daquilo que tu disseste, porque eu me lembrei de uma situação em que uma pescadora americana foi lá para o Nordeste viver numa comunidade de pescadores, passou 6 meses lá. Não é como é que é, pesquisa participante e tal. Aí ela volta aos Estados Unidos e uma outra brasileira foi lá e perguntou, vocês conheceram a fulana? Conhecemos, sim, mas que senhora fantástica, mas nós achamos que ela era maluca. É porque ela botava colírio no café. Tá? Quer dizer, ela botava colírio.
isso para tu ver, né? Mas eu queria fazer a seguinte reflexão. Nós estamos num momento, e principalmente ali na Amazônia, os jesuítas, nós estamos experimentando isso na Amazônia, inclusive temos casas em Boa Vista, é que há uma complexidade. Não dá para analisar a Amazônia, digamos assim, unilateralmente, né? As coisas todas, né? E nós temos uma tentativa, uma tendência na nossa área acadêmica de colocar tudo em compartimento, em caixinhas. Mestrado isso, mestrado daquilo, e aqui é pior ainda. Mestrado Y, com linha de pesquisa Y, X, G, tudo fechadinho na sua paróquia. E aí eu queria elogiar vocês, que de repente você tem um grupo de mestrado e vocês se reúnem para pensar complexificamente, né, de maneira muito mais complexa, fazendo um doutorado que aglutine isso aqui, porque é possível tu conseguir perceber a realidade trazendo os diversos momentos, né? Porque por mais que você esteja de acordo com a palavra, né, digamos assim, um mestrado em sociologia não diz tudo o que é Roraima, né? O mestrado em comunicação também não, o mestrado em antropologia também não, mas quem sabe aquele junto. Então, eu queria parabenizar vocês por essa tentativa. Obrigado. Obrigada, muito obrigada pela contribuição. Eu acho que é agradecer, né? Porque isso que tu está dizendo é o que a gente está tentando colocar em prática. Então, obrigada, saudades. Liz, a gente tem só uma última perguntinha para a gente já passar para o nosso próximo painel, que está aqui no chat, é do Luan Matheus. Diz assim: boa tarde, Liz, uma questão. Pensando contigo, a partir dessa ideia da experiência como um valor e de teorização desde as vivências cotidianas, como nos convida Kusikank, como você vê a questão da nossa implicação enquanto pesquisadoras e pesquisadores nas pesquisas? Pergunto isso porque a ideia de separação entre sujeito e objeto ainda parece algo vivo, embora venha sendo combatida. Valeu, obrigada, Luan. Foi o Matheus, né? Matheus, pois então, eu me deparei muito, por exemplo, com os estudos da cartografia lá, principalmente da psicologia e da educação. Eu lembro que quando eu estava fazendo o doutorado lá na URGS, tinha a Fabico e do outro lado da rua a psicologia, e eles estavam debatendo muito essa questão, por exemplo, o que significava pensar pistas para um método da cartografia, né? Daí o Eduardo Passos, que é um professor lá do Rio de Janeiro, quando ele escreveu esse livro, ele disse assim, ele estava cansado de muitas vezes tentar explicar e não nomear. Por exemplo, não botar cartografia, tentar falar sobre essa questão da experiência, escrever em primeira pessoa, e muitas vezes a CAPES, o CNPq, não entendia a metodologia, mas, afinal de contas, o que tu vai fazer? É uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa? E ele ficava super revoltado, pensando assim, pô, se a gente for olhar para a própria história que foi sendo constituída, né, a gente tem toda essa questão, por exemplo, até os anos 30, muitas vezes estudar pesquisa qualitativa era alguma coisa que era muitas vezes deslegitimada dentro do universo acadêmico. Então, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ver história de vida, a gente começou a ver, por exemplo, os estudos de recepção, as entrevistas, a gente começou a ver que aquele sujeito, ele também aportava um conhecimento, ele também podia trazer questões e contribuições, não só através dos experimentos lá, muitas vezes jogo 1000 vezes, cai, ok, a gravidade está explicado, não tem outra possibilidade. Mas com as ciências humanas, a gente vai revertendo essa lógica. Então, claro, do mesmo jeito que a gente está vivendo esse momento crítico aí de acreditarem em terraplanismo, não acreditarem na vacina, a gente também vai encontrar espaços dentro do campo acadêmico que vai dizer impossível fazer um trabalho acadêmico e não escrever em primeira pessoa. Impossível, por exemplo, sabe? Então a gente tem que batalhar, ter esse espírito revolucionário e crítico para tentar explicar, não só nomear, não é só, beleza, vou fazer qualquer coisa, não. Até porque a gente tem bastante já discutido essa questão entre rigor e rigidez, né? A gente não precisa
abrir mão nunca do rigor, e nem deve dentro da academia, não é fazer qualquer coisa, mas é a gente questionar, muitas vezes, aquilo que está sendo imposto, porque um trabalho acadêmico, agora eu estava fazendo parte da comissão do Prêmio Compós. Então, a gente teve 21 trabalhos para ler de teses, a gente fez um encontro com esse grupo todo de professores para discutir as 5 finalistas. E os trabalhos que ficaram finalistas são trabalhos super inovadores, que falam muito em primeira pessoa, que, por exemplo, trazem imagens, que trazem uma construção teórico-metodológica, que não é simplesmente de quantitativo, qualitativo, essas coisas que estão super batidas, mas que muitas vezes parece que para ser acadêmico tem que falar essa linguagem erudita do século passado, que muitas vezes não diz nada, que é vazia, né? Então eu sinto que cada vez mais, ao ler esses trabalhos e a gente discutindo na reunião, nossa, a gente está muito avançado assim no campo da comunicação em relação também a outros campos de conhecimento. Então acho que o caminho é a gente resistir e tentando fazer a partir das convicções, a partir das coisas que a gente acredita, em discussão com os teóricos que muitas vezes a gente está trabalhando, mas não só usando eles, mas aportando o nosso pensamento. Então, não é só citação direta, mas é a possibilidade da gente estar discutindo, da gente estar descrevendo, da gente estar indo a campo e vendo que a pergunta daqui um pouco não cabe para o entrevistador e como a gente pode reformular. Então, acho que explicar tudo isso é muito importante. E explicando cada detalhe, eu acho que é fundamental quando se faz uma metodologia criativa e tenta mudar algumas coisas que são só dadas, mas que a gente quer trazer outro aporte, outro conhecimento. É isso. Muito obrigado, Liz, pelas respostas, pela apresentação. Uma alegria te ter aqui no nosso colóquio.